Olá! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Que bom ter vocês aqui comigo nesta quarta-feira para juntos nós meditarmos na nossa leitura diária comentada da EBD, Escola Bíblica Dominical. Essa semana nós estamos estudando a lição de número 2 do quarto trimestre de 2023, que traz o título Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Vamos fixar bem esse assunto. E hoje a nossa leitura está em Gálatas, capítulo 3, 16 e o capítulo 4, versículo 4. Que traz o tema, né? A providência salvífica de Deus na história humana por meio de uma família. Então, bora lá ler para ver o que Deus quer falar conosco nesse dia em relação a todo o estudo que nós temos visto durante a semana, né? Que nós vamos estudar no domingo mais especificamente. Bora lá então? Então, em Gálatas capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. E não diz e as descendências como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência que é Cristo. Gálatas 4, versículo 4 vai dizer: Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Bom, então eu acredito que você tenha acompanhado certinho as nossas leituras da semana, né? Então você já percebeu que hoje se repetiu uma leitura de Gálatas capítulo 3, versículo 16. Mas é importante lembrar que as leituras diárias comentadas é um complemento para a nossa aula da EBD, tá? Então tudo está sendo direcionado para melhor entendimento da lição. E é claro que todos os dias nós vamos colocando em prática o que vamos aprendendo, certo? Esses versículos bíblicos têm um significado profundo quando se trata da providência salvífica de Deus na história humana, né? Por meio de uma família, como nós já vimos no começo da semana. Vejamos, em Gálatas capítulo 3, versículo 16, destaca-se a promessa que foi feita a Abraão, um dos patriarcas da fé, né? Um dos mais importantes. Deus prometeu que todas as nações seriam abençoadas por meio de sua descendência. E Paulo vem interpretar isso aqui em Gálatas como uma referência a Cristo. A ideia central aqui é que Deus escolheu uma família específica, a de Abraão, como parte do seu plano salvífico para quem? Para toda a humanidade. A vinda de Jesus Cristo, o descendente prometido, é o cumprimento dessa promessa. E em Gálatas capítulo 4 e o versículo 4 vai realçar, né? Vai ressaltar o momento oportuno em que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo à Terra, né? Ele nasceu de uma mulher, Maria, viveu sob a lei judaica, debaixo da lei judaica, né? E essa encarnação de Deus na forma de um ser humano é fundamental para a compreensão da providência salvífica. Deus escolheu uma família, uma linhagem e um momento específico na história para cumprir a sua promessa de salvação. Jesus veio ao mundo no tempo certo. A reflexão sobre esses versículos nos leva a algumas considerações, algumas lições importantes que nós precisamos parar e meditar um pouquinho, tá? Primeiro, a providência salvífica de Deus é um plano cuidadosamente orquestrado que se desenrola na história humana. Ele escolheu usar uma família específica, a descendência de Abraão, como parte essencial do plano que ele planejou, né? Do plano que ele arquitetou. O segundo ponto importante, o nascimento de Jesus Cristo é o ápice, é o clímax deste plano salvífico. Ele veio para cumprir a promessa feita a Abraão e para oferecer a salvação a todas as pessoas, não importando a sua origem ou sua história familiar. Vamos lembrar que Deus não faz acepção de pessoas, de raças, de etnias, né? E esses versículos, meus queridos, eles também destacam o papel das famílias na história da salvação. Maria, como mãe de Jesus, desempenhou um papel crucial. As famílias têm um lugar importante na história de Deus, né? E ele muitas vezes usa indivíduos e famílias para realizar os seus propósitos. Deus escolheu uma família. Veja quanto importante é a família para Deus. Por isso que o inimigo tem lutado com todo o seu arsenal, com todas as suas forças para mudar os valores familiares. Pois sabe que a família é o pilar de uma sociedade.
E em resumo, nós podemos pensar assim, Gálatas 3,16 e Gálatas 4,4 vai nos lembrar que a providência salvífica de Deus é um plano divino que se desenrola ao longo da história. E ele escolheu uma família específica como parte deste, culminando no nascimento de Jesus Cristo para a salvação da humanidade. Cristo nasceu de uma mulher sob a lei para resgatar os que estavam debaixo da maldição da lei e torná-los então filhos de Deus pela fé. Assim, Deus revelou a sua graça, revelou o seu amor, revelou o seu propósito eterno de formar para si um povo composto de judeus e gentios que são unidos em Cristo pela obra do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, não é mesmo, irmãos? Essa providência de Deus na história humana que demonstra o seu poder, a sua fidelidade, o seu amor e toda a sua glória. Deus sempre nos quis pertinho dele. Deus sempre nos quis juntinho dele. Lá, quando Adão estava ainda no Jardim do Éden, todos os dias Deus ia lá conversar com ele, porque queria fazer parte da história de Adão. Mas após a queda, tudo que Deus tinha planejado ficou manchado. E aí então Deus já tinha feito este plano maravilhoso, a providência salvífica de nos trazer de novo para si, dando seu único filho em resgate das nossas almas. E é isso o nosso comentário dessa quarta-feira. Que Deus te abençoe poderosamente, que o Espírito Santo continue falando ao meu e seu coração. O vídeo vai ficando por aqui, eu vou ficando por aqui, mas o Espírito continuará falando comigo e com você. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. A paz do Senhor Jesus.